gente boa. Olha só, antes de tudo, você veja aí se você é inscrito ou não nesse canal. Se não for, é só clicar, inscreva-se, toque no sininho, deixe o seu like. Não é por mim, eu realmente não tenho nem paciência para falar no assunto, é por causa do algoritmo. E quando você faz isso, ele projeta o nosso canal para um lugar melhor na plataforma. Então, se você quiser participar ajudando nisto, inscreva-se, clique no sininho, deixe o seu like. Eu terminei na semana passada, no nosso último encontro, fazendo uma pergunta: quem são os amigos de Jesus? Porque, como você sabe, eu já repeti milhares e milhares de vezes, mas há um problema cognitivo instalado nessas novas gerações. O pessoal tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração, mas não discerne. É um problema sério de natureza cognitiva que a gente enfrenta nas redes sociais, que é uma fábrica de imbecilização, de angústia apressada, de ansiedade irrefletida. Cada vez mais as pessoas estão ficando descerebradas, desalmadas, dessensibilizadas e vivendo uma profunda ignorância deliberada. Aparentemente, em alguns casos, parece uma ignorância deliberadamente proposital, porque a quantidade de coisas impensavelmente estúpidas que eu vejo, que eu ouço, a pessoa entra aqui, vê um post que eu faço e vê até o fim, em qualquer plataforma, ela fica toda encantada com o Evangelho. O problema é que a maioria não vê nada. Eles só querem ver se você usou uma imagem que é de IA. Eu não quero nem saber da IA, cara. A IA tá aí para me servir. Eu não sou um jornalista, não estou tentando provar que alguma coisa é alguma coisa por causa de uma imagem da IA. Eu não sou divulgador de fake news. Aquilo é uma ilustração. Como Jesus ia contar uma parábola e os indivíduos imbecilizados de hoje iriam dizer: ah, isso é só uma parábola, é como se fosse uma IA. É uma IA em palavras, é uma parábola para construir uma imagem. Mas você não consegue entender isso. Isso é ruim quando é fake news, quando é mentira distorcida da realidade que altera a conduta das pessoas. Mas uma ilustração que você ainda põe até na descrição do vídeo é IA, mas eu estou usando como ilustração, e ainda assim, nem a descrição do vídeo as pessoas leem. Você vê em que estado de morte cerebral, de descerebração, a maioria das pessoas vai ficando, e vai piorar muito, muito mais. Vai chegar uma hora que é muito melhor pregar para robôs, vão entender melhor você. Aliás, o site GPT me entende perfeitamente. Eu posso perguntar a meu respeito no site GPT qualquer coisa, que ele nunca me deu uma resposta errada a meu respeito. Ele me saca. Agora, meu Jesus, os quase humanos que aos milhares e milhões às vezes nos seguem, não querem prestar atenção em nada que seja sério. A menos que eu viesse aqui, fizesse um concurso de arroto, um concurso de pum, um concurso de CC, um concurso de pinto, um concurso disso aí, ó. Porque parece que isso aqui tá feito, comentado, construído para patrocinar a idiotice. Eu espero que não seja esse o seu caso. Pega do início até aqui, esse ponto, Clarinha, recorta para jogar nas redes, porque eu estou cansado. Olha só, nós estamos aqui falando sério com quem gosta de coisa séria, numa plataforma séria,
aonde quem vem não vem com pressa, porque se o teu caso é pressa, nem vem aqui, porque eu não estou com pressa e estou preferindo ter pouca gente, sem pressa, mas que compreenda e reproduza com consciência, do que milhões de apressados que ficam 5 segundos, vão embora falando que não entenderam. Ninguém entende nada em 5 segundos. Pois bem, na nossa última reunião, eu fiz essa pergunta: quem são os amigos de Jesus? Porque no verso 14 do capítulo 15 aqui de João, nesse parênteses que eu abri em Mateus 16, vou fechar quando a gente chegar aqui em João, no fim do capítulo 17, início do 18, a gente volta para Mateus para encerrar os nossos 10 anos e 10 meses de comentário até aqui, na sequência de Mateus, usando Marcos, Lucas e João, quando eventualmente são necessários para acrescentar alguma coisa que em Mateus estava faltando. Aqui no verso 14 de João 15 diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aí eu dei uma explicadinha dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E Jesus deixou claro que o amigo dele é aquele que ama minimamente aqueles que são também amigos de Jesus, minimamente. Isso é coisa pequena, é coisa ainda para criança espiritual. Como Jesus disse, se vocês amarem apenas aqueles que também amam vocês e gostam de vocês e tratam vocês bem, o que vocês estão fazendo demais? Até qualquer um anormal no mundo inteiro, preferencialmente, trata bem aqueles que demonstram afinidade e proposta de alegria no encontro, de fraternidade, de identificação nas mesmas pautas, ideologias, assuntos, temas, religião e outras coisas mais. Qualquer um faz. Jesus disse: eu estou chamando vocês, quem me acompanha aqui em Mateus, viu que lá no capítulo 5 de Mateus, ele disse: eu estou chamando vocês para ultrapassarem a justiça dos escribas, a justiça dos fariseus, dos religiosos e dos pagãos. Porque em qualquer lugar da terra, até os gentios tratam bem aqueles que a eles tratem bem também, tratam bem também. Então, nada demais até aqui. Mas Jesus diz: vós sois meus amigos, que fazeis o que eu vos mando. E o que eu mando é que vocês se amem uns aos outros. E eu disse na semana passada que esse amar uns aos outros começa em círculos concêntricos. A gente começa a amar em relação àqueles que a gente gosta, com quem a gente tem afinidade: marido, mulher, filhos, pais, parentes, colegas, companheiros, gente que gosta das coisas que a gente gosta e que é gostável aos nossos sentidos. E começar minimamente de algum lugar. E o lugar onde se começa é esse lugar ridiculamente óbvio. Porque se você não gosta nem de quem gosta de você e trata bem a você, nada que um suicídio não resolva. É sinal de que você tá ruim demais, minha filha. Tá horroroso. Nem sendo bem tratado, bem tratada, você baixa a guarda, então a coisa tá horrorosa na sua alma e para o seu lado. Jesus começa do começo. Ele diz: olha, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim também eu vos mando que vos ameis uns aos outros. Comece aí nesse uns aos outros. E esses uns aos outros são aqueles que andam comigo, estão mais perto de mim, comungam da mesma consciência de fé. Isso aqui é fácil. Sentar numa mesa com essas pessoas que gostam de mim, que são legais comigo. Agora, começa a ficar diferente quando você aprende a tolerar, e às vezes, mais do que tolerar, você começa até a apreciar o contraditório inteligente,
o contraditório proposto com civilidade, com educação, o contraditório estabelecido com a devida reverência, respeito, dialogabilidade, o que dá a você a ocasião de dar um passo para além do óbvio, que é gostar de quem gosta da gente, quem faz tudo igual a gente, quem é como a gente é. Isso aí é bobagem. Aí a gente começa a crescer tanto mais quanto a gente se desenvolva no caráter, na atitude, no coração, na arte da apreciação humana. Até mesmo quando você chega naquele ponto em que o outro é o antagonista total. Como eu tenho seres que, para mim, eles nem me conhecem, mas que eu os vejo como antagonistas absolutos de tudo que eu creio, prego, ensino e vivo. Mas eles estão lá do outro lado do mundo, não sabem nem quem eu sou, eu sei deles. Tem outros que sabem de mim também. E eu observo, vejo como eles são, fazem e tudo mais. Não me preocupo em como é que eles me veem, me imaginam, pensam a meu respeito, se são hostis são. Mas mesmo esses, eu frequentemente presto atenção no que eles dizem porque eu quero entendê-los. E as pessoas não falam só com palavras. Elas falam com movimentos, elas falam com gestos, com olhares, com arregalamentos, ou com franzir de testas, ou com tons de voz, ou com melodia acolhedora, ou esgarçantemente cortante e hostil e beligerante. Enfim, tem mil coisas que falam para além das palavras. E aí eu gosto de observar o estado mental, eu gosto de imaginar, saber e tentar concatenar o que pode estar por trás das pulsões de antagonismo raivoso dessas criaturas, muitas vezes, para o meu gosto, desumanas, algumas até inumanas. Outras não têm uma gota de verdade nelas mesmas. Tudo que elas dizem é mentira. E tudo que elas apreciam é estupidez. Mas eu presto atenção. E quando eu começo a conhecer cada vez mais profundamente a vida da pessoa, a história, a biografia, e entender o que está por trás das pulsões, do pus da alma dessa pessoa, latejando esse derrame, essas lavas purulentas da vida, da boca, das palavras, dos atos, das atitudes dessas pessoas, não poucas vezes, eu fico até com muita compaixão mesmo. Quando eu entendo o drama daquela limitação, me dá compaixão. Digo, meu Deus, dificilmente essa pessoa poderia ter dado em outra coisa. Mas tem outras que eu vejo que tiveram tudo para dar certo, mas escolheram ser mais. Escolheram. Aí você as ama sabendo que não há muita esperança que possa vir dali. E que amor é esse? Eu já expliquei milhões de vezes, desculpem a palavra hiperbólica, milhões de vezes eu expliquei para vocês. Que é aquele amor que Jesus mandou que a gente pratique em relação ao inimigo, ao que nos obriga, ao que nos coage, ao que nos ofende, e que mesmo assim a gente ama sem gostar. Ama como uma atitude, ama porque aquilo tem a ver comigo e a minha relação com Deus. Não passa por ele, não passa por ela. Não é por causa dele, não é por causa dela, é por causa de quem eu sou diante de Deus e de quem Jesus é em mim. É que eu amo esses que me odeiam, que não gostam de mim, que trabalham contra mim, mas vão receber sempre a minha oração para que o coração deles, quem sabe,
quem sabe, por um milagre, quem sabe, se quebrante e mude. Mas aqui Jesus está falando de gente que está de acordo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Tem que estar em acordo com ele. E esse uns aos outros, imediato, no primeiro círculo concêntrico, relacional, tem a ver com aqueles que também confessam. Mesmo nome, mesma fé, ou quando não seja a confissão do mesmo nome, nem da mesma fé, na perspectiva de alguma estruturação, de algum arcabouço de pensamento, também é secundário, mas aqueles que praticam o amor, praticam as obras do amor, que são justiça, misericórdia, bondade, longanimidade, verdade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mesmo sem doutrinação nenhuma, ou sem saberem o nome de Jesus, ou sem serem cristãos, ou melhor ainda, quando nunca ouviram falar em cristianismo e fazem tudo isso de maneira pura, porque eles são assim. A esses também é fácil amar, muito fácil. Concordo, meu Deus. Eu vou procurar guerra com quem não é contra mim, como Jesus disse. Quem não é contra vós outros, preste atenção nisso. Jesus disse, quem não é contra vós outros, já é por vós outros. Então, se o cara não é contra mim, já está em meu favor. E eu não estou querendo provocar ninguém que, meu Deus, não trabalha contra mim, trabalha às vezes na mesma direção, só diz coisas diferentes em alguns aspectos. Ninguém tem que ser cópia um do outro. A proposta de Jesus não é uniformização, é unidade na diversidade, é uma diversidade que até aprecia a si própria. Porque em toda diversidade existe riqueza e qualificação de dons, talentos, olhares, prismas, percepções. Tanto melhor quanto isso seja motivado por amor, porque por mais diferente que seja o ângulo da observação, preste atenção, o amor, todavia, cria uma convergência de prismas, uma convergência de ângulos, uma convergência de olhares. Por mais que a gente olhe de ângulos diferentes, quando a gente olha com amor, a gente encontra esse ponto de convergência, esse foco único, através do qual todo mundo que ama vê as mesmas coisas, ainda que com alguns aspectos interpretativos um tanto distintos, mas há um cerne, há um âmago de coincidência, de convergência, de commonness, de acordo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus amou a pessoas com as quais ele não concordava em muitas coisas. A gente lê os evangelhos, ele está sempre advertindo algum discípulo, algum apóstolo, que vem com propostas mirabolantes, ou com perguntas patéticas, ou com desejos às vezes até indecentes, de quem é que é o maior entre nós, quem é que tem mais poder entre nós, quem é que vai ser mais glorificado, quem é aquele que tem mais proximidade de ti. Tudo isso é patético, é coisa de criança imatura, mas é o que tem. É o que temos para hoje, é o que temos tido de Jesus até aqui, e cada vez é o que teremos mais pioradamente. Mas graças a Deus existem alguns uns aos outros, em que a gente pelo menos encontra algum conforto. É por isso que você vem aqui até essa página, porque você encontra conforto aqui nesse canal. Tem alguma coisa que você nunca tinha ouvido, e quando você ouve, diz, meu Deus, era isso que eu sentia, eu só não sabia expressar. Aí devagar você vai me ouvindo, daqui a um tempo, sem saber, você começa a me amar. E eu, mesmo de longe,
Começo a amar aqueles que perseveram na continuidade. Eu vou vendo e vou identificando. Olha, essa pessoa está compreendendo, está amando, está junto. E os anos vão passando e vai cimentando essa convicção no coração. E na medida em que eu alimento a tua fé, a tua perseverança alimenta a minha alegria. Mas Jesus vai mais além do que isso. Quando ele diz, eu já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu tenho vos chamado de amigos, porque com amigo a gente tem mais intimidade, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Eu não tenho revelação escondida de vocês. E isso acaba com toda essa história pentecostal de nova visão, nova revelação, novo mover, nova palavra de Deus. Tudo isso que vem carregado do novo, nova profecia, com coisas que a Bíblia não disse, mas que Jesus revelou nesses últimos dias. Isso aí é a fábrica de seitas que faz, é a fábrica de insanos, de loucos, de malucos, é que traz essas proposituras para vocês, mas não o Evangelho. Jesus ensina aqui, viu, Clarinha? Já tem algum tempo que eu estou dizendo isso, tem uns 3 minutos. Jesus ensina aqui que ele não tem revelação escondida para revelar depois para um grupo de profetas ou profetisas, ou de donos de igreja, propositores de um novo mover. Tudo isso é maligno, é diabólico, é enganador. E Jesus disse que era e que o seria. E você só embarca nessa se for muito ruim de coração e de entendimento. Sinceramente falando. Mas ele disse, eu não tenho revelação oculta. Eu não sou um líder gnóstico. Estou separando um grupo para eu dizer coisas que ninguém mais saiba. O que eu estou dizendo a vocês é para ser gritado da varanda. É para ser proclamado do telhado. É para ser anunciado ao mundo inteiro e a todas as pessoas. O que eu digo aqui no íntimo é para vocês compartilharem um a um, como Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, que Paulo diz a Timóteo, o que eu estou te ensinando é para você pegar e passar para pessoas idôneas, que passem para outras pessoas idôneas, e de pessoas idôneas em pessoas idôneas é que o evangelho vai crescer e se esparramar qualitativamente no planeta, não é de vendedor de carro usado, enganador, que te vende um carro com peça faltando, não. Não é de camelô para camelô, não é de enganador para enganador, não é de canalha a canalha, como acontece hoje em dia. Não, é de gente idônea para gente idônea. Gente leal, gente fiel, gente que compreende, gente amiga, gente séria, gente que não falsifica o que entendeu e que passa para os outros não alguma coisa que ela quer dizer que é sua, nova, e uma compreensão que só ela teve, não. Ela só está repetindo Jesus para os outros. E aí ele diz, tenho-vos chamado amigos, porque eu não tenho revelações guardadas para dar exclusivamente a um grupelho ali. Se auto-intitula de profetas. Não. O Evangelho é o que estava, Paulo diz, o Evangelho é o que estava oculto das gerações e que agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos de Cristo para sua divulgação no mundo. É o que o apóstolo Paulo diz escrevendo aos Efésios. Agora, se você não quer nada com nada,
em relação a você, eu estou malhando em ferro frio. Você tem minha permissão e até o meu estímulo para ir. Agora, quem quer, tem tudo o que precisa aqui. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Eu só sirvo para ser essa pessoa que carrega essa palavra se eu tiver consciência de que eu tenho um chamado no meu coração. Eu ouvi uma voz, a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz do Cristo eterno, mediante o Evangelho, o segredar enternecedor do amor de Deus no meu ser, na unção do meu olhar, que vai se abrindo e que vai recebendo o colírio da graça para enxergar, para ver. Portanto, a primeira coisa que eu preciso saber é que não fui eu que falei, poxa, ele é o maior barato. Ó, gostei de ti, Jesus. Vou andar contigo agora, vou te fazer esse favor. Não há favor que você tenha a fazer a Jesus, meu filho, minha filha. Você está pensando que você está honrando a Jesus porque você chegou? Cara, é o contrário, gente. Não fostes vós que me escolhestes, nem que me vistes, nem que me percebestes, nem que me sacastes, nem que me quisestes. Na realidade, nenhum de nós queria, desejaria ou imaginaria uma paixão que nos vergasse e nos colocasse literalmente de quatro, de joelhos na presença do Eterno, em crescente concordância com a vontade dele, que não é construção de que profissãozinha eu vou seguir, com quem que eu vou casar, não. É a vontade dele manifesta com que tipo de gente eu me torno. Que tipo de ser humano é construído em mim. Não tem nada a ver com quem eu caso, nem tampouco com os filhos que eu gero, nem tampouco com quem gosta ou quem não gosta de mim. Tem a ver com quem eu sou diante de Jesus. Como é que esse amor que me tocou me transformou? Isso é que faz a diferença e esse é o único grande significado, tem a ver com quem eu me tornei diante de Deus e para mim mesmo, e o que eu manifesto de Deus, de Cristo no mundo. Sendo eu amado ou sendo eu desamado, tanto faz, desde que o amor de Cristo não seja falsificado por nenhuma hipocrisia na minha vida, ao contrário, seja expressão de sinceridade plena de mim. Porque não fui eu quem o escolhi a ele, mas foi ele que me escolheu a mim. Ele disse, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E aqui, obviamente, ele está falando de maneira inicial daquele grupo de 12. Ele chamou lá na Galiléia, a maior parte deles ali, ou nos arredores. E os outros todos que foram chegando, as mulheres que a ele se achegaram, a muitos outros discípulos que, não sendo apóstolos, todavia se fizeram discípulos, aceitaram a disciplina do Evangelho, o ensino do Evangelho, o caminho do Evangelho, aceitaram a consciência de Cristo como palavra de Deus para si mesmo. Esses são aqueles que fazem o que ele manda. E os que fazem o que ele manda sem ser por tortura, nem por medo de nada, é porque o amaram. Porque ele nos amou primeiro. Tudo nasce do amor, continua no amor e só tem validade se for praticado em amor. Do contrário, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, nada aproveitará, coisa nenhuma. Nem as mais bonitas que a gente possa exteriormente produzir não tem valor nenhum se não for fruto da consciência do amor em mim.
Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. O primeiro eu sei que fui chamado, o segundo eu sei que eu fui designado. Eu tenho uma designação na terra. Eu sei qual é a minha. E no meu caso, todas as minhas designações convergiram para uma só. No meu caso particular, eu não sou exemplo para ninguém, mas no meu caso, eu fui designado para ser exclusivamente um ente de proclamação do Evangelho. Nem todo mundo é necessariamente assim como eu me tornei desde o início, desde os 18 anos. Eu ia ser arquiteto. Eu já tinha até aberto uma firma de construção e arquitetura. Bem novo, eu comecei a me virar, a trabalhar, a dar conta de mim. E eu e um amigo chamado Raimundo Nonato abrimos lá em Manaus uma firma de construção, inicialmente de acréscimos de obras ou de construção de um andar só. Nós ainda estávamos terminando o curso de edificações. Depois eu ia fazer a faculdade de arquitetura, o que para mim ia ser muito fácil, porque eu nasci construindo, acompanhando meu pai, ajudando em construção, em obra. Construir, sinceramente, para mim, sempre foi uma moleza. E a arquitetura é que eu gostava de dar formas, gostava da projeção estética dos meus pensamentos, transformar aquilo em casa, residência, sítio, morada, aconchego para as pessoas, me dava muito prazer. Aí o Evangelho, bum, pá, explodiu dentro de mim e acabou tudo. É porque eu não podia mais ser, não, é que eu não conseguia mais ser outra coisa senão só isso. E aí eu me tornei só isso. Faz 52 anos que eu me tornei só isso. Eu escrevo, são quase 200 livros sobre o Evangelho. Se eu falo, é o Evangelho. Se me pedem para fazer uma palestra, eu posso começar do tema que começar. Me dê qualquer tema, nenhum tema me assusta ou me é estranho. Mas eu vou concluir no Evangelho, que é onde, para mim, a vida encontra a sua conclusão absoluta, a sua síntese perfeita. É em Cristo, é no Evangelho, é nessa convergência. Agora, essa foi a minha designação. Como foi a designação desses apóstolos aqui? A maioria deles, ou todos eles, largou tudo que fazia antes, foi fazer só isso. Paulo largou tudo que fazia antes, foi fazer só isso, exceto quando ele não tinha sustento. Porque ele nunca viveu completamente garantido. Ele sempre viveu sem saber de onde vinha o sustento. Quando ele encontrava numa cidade gente generosa, amiga, carinhosa e meiga, e compreensiva e feliz pelo que estava compreendendo e ouvindo, e que o sustentavam para continuar essa designação de exclusivamente pregar e ensinar a palavra do Evangelho, para ele estava muito bom. Quando ele não tinha isso, ele tinha uma profissão, ele fazia tendas. Enquanto ele fazia as tendas, ele ensinava a quem sentava ao lado dele. Quando ele terminava uma tenda, ele falava na entrega, na montagem da tenda. E quando ele ganhava o dinheiro daquela tenda, ele tinha um recurso para alguns meses de liberdade só para cumprir a designação plena dele, que era pregar, ensinar, edificar, exortar, admoestar, curar, ajudar, aconchegar, acolher, conforme alguém que carregue a designação de Jesus e que tenha felicidade nessa amizade celestial que me designou para ser um Cristo de Deus na terra enquanto eu vou, enquanto eu vivo. Não fostes vós
e me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Permaneça. Outro dia eu fiquei sabendo aí desse rapaz que eu não sei nem como é que ele se intitula. É um assim, malhadinho, tipo Mamãe Tô Fortinho, que anda com umas calças bem apertadinhas. E às vezes ele incorpora. Outro dia eu vi incorporando o pai de uma menina lá no culto, na igreja dele. Aí ele disse: "Ô, minha filha, sou eu que estou aqui falando com você." Eu não sei se ele se auto-intitula de apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mas é desse meio aí, dessa doideira, dessa insanidade. Acho que o segundo nome dele é Sali, se eu não estou enganado. É um pobre rapaz enganando e sendo enganado. Chamou um amigo meu, oferecendo mundos e fundos para o meu amigo. Levou para ver aonde ele morava, com os carros que ele tinha, as mansões, a riqueza que ele em pouco tempo já juntou para ele. Aí falou para o meu amigo: eu preciso de você, porque você sabe mais do que eu. E lá nas minhas igrejas ninguém sabe nada. Eu também não sei nada. Eu só sei fazer o que eu faço. Hoje me mandaram um vídeo dele, ele estava lendo mão. Li fato a novela Vale Tudo, é ali com ele, não é com Odete Reutemann, é com esse cara, vale tudo. Ele estava lá, aqui tem uma linha que passa assim, que corta assim. E é lá, pastor, apóstolo, missionário, sei lá o quê, do Vale Tudo. Um cara sem critério, sem categoria de nada, um enganador, um falastrão perverso. Enganando aí as pessoas. Ainda tem gente que me pergunta assim: isso é verdade? Eu digo: ai, não, me tira o tubo, vocês não querem que eu fique por aqui, porque não dá. Meu Deus, quanto mais eu prego, mais assombração me aparece, e as assombrações não são espirituais, é de gente com a mente descerebrada, que já não entende nada. Pois bem, Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis fruto. Por que eu mencionei esse rapaz? Porque ele falou para o meu amigo, a quem ele queria contratar por uma fábula, uma tentação. O rapaz até me ligou, né? Muito dinheiro. Eu falei: ó, se você quiser destruir sua alma, vá. Agora, se você quiser preservar sua alma, caia fora desse maluco. Porque isso é contagioso, destrói. É como um câncer. De acordo com o que Paulo diz, é um câncer. Essas vidas, palavras e ações dessas pessoas, Paulo diz, usando o nome de Himeneu e Fileto, que são como um câncer corrosivo, metástico, que vai engolindo, devorando tudo. E ele disse: eu preciso de alguém aqui para ver se o meu fruto permanece. Porque a única coisa que eu consigo arrancar é dinheiro, mas mesmo o pessoal que me dá dinheiro, depois eu procuro 2 meses depois, eles nunca mais voltam. Porque não é um fruto que permaneça. Uma vez eu ouvi o Edir Macedo me confidenciando que lá na igreja dele também era uma rodoviária. Tanto é que há 30 anos atrás, quando a gente teve conversas íntimas, eles tinham o mesmo número de pessoas que tem hoje, porque a rodoviária é grande, e a gente passando e gente saindo. E a porta dos fundos é tão larga quanto a porta de entrada, de modo que depois de 30 anos você vai ver a estatística do censo, é o mesmo número de pessoas que tinha no outro. Porque gira. Se esse povo fosse filho de um fruto permanente, de um evangelho permanente, de uma consciência permanente, eles estariam lá ainda. Os que se evadissem seriam a minoria, a maioria ficaria.
Quando a palavra é verdadeira e encontra um coração sincero, esse fruto é permanente. A palavra verdadeira só não permanece no coração insincero. Que vem, como disse Jesus, quando a palavra começa a querer entrar no coração, encontra pedra, ou encontra espinho, ou vê que o cara não quis botar no centro da vida, botou na margem da existência, e é roubada. Mas se cair no âmago do ser, a verdadeira palavra, quando encontra um coração sincero e verdadeiro, ela dá fruto e permanece. Eu tenho gente que encontra comigo por aí dizendo: eu estou te seguindo há 50 anos. E gente que já me apresenta os meus tataranetos na fé, que foram gerados por eles. E são milhares e milhões pelo país inteiro, e eu encontro gente até em outros países do mundo dizendo: eu me converti contigo há 40 anos. Estou firme aqui até hoje, porque a palavra verdadeira, quando encontra um coração sincero, ela permanece. Permanece, como Jesus disse. E o vosso fruto permaneça. E o fruto é o que eu dou, fruto do amor, e é o que eu reproduzo. Porque aquele que ouve e recebe de mim a semente verdadeira de Cristo Jesus, vai dar o fruto de Cristo Jesus. E nós vamos ser da mesma natureza, vamos ser ramos verdadeiros da mesma videira verdadeira, recebendo da mesma seiva, como a gente viu aqui no capítulo 15, dos ramos e da videira, como a gente está vendo. Tudo isso tem a ver com os ramos e a videira, esse é o fruto que permanece quando recebe dessa seiva. E essa seiva é esse amor em fé, e que se estabelece como prática, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu acho tão interessante como Jesus o tempo todo enfatiza o fato de que o que fortalece continuamente a crescência da nossa fé, o crescimento da graça de Deus em nós, é a nossa experiência com a intimidade pela via da oração. A gente pede, o Pai concede, a gente pede, o Pai concede. Porque a gente não pede besteira, eu não peço. Eu nunca disse: Senhor, faze-me rico, ficar rico. Eu peço o pão nosso de cada dia. Eu peço para ter o suprimento que eu preciso, e qualquer coisa que venha a mais do que o que eu preciso, eu compartilho. Eu ponho de volta no fluxo do rio da vida. Eu lanço o meu pão sobre as águas para que ele me surpreenda daqui a muitos dias e volte para mim como um peixe rico, gordo, cheio de ômega 3 que eu preciso. Mas eu como o pão e jogo o que sobra no rio da vida. Alimento o ciclo da vida que volta, faz voltar tudo para mim. Essa é a sabedoria de ser, que nenhum coach vai querer que você pratique, porque não dá para cobrar por isso. Isso é um ensino de vida. E é de graça. E é isso que muda tudo, no médio e no longo prazo. É isso que permanece, é isso que fica. E isso tem um selo, que é a resposta à oração. Eu oro e vejo a resposta de Deus às minhas orações o tempo todo. Eu oro para pessoas que mudam. Quando não mudam na hora, mudam depois. E chegam surpresas com o que mudaram e me encontram feliz com a mudança, embora não surpreso, porque era o que eu estava pedindo. Eu oro por situações, às vezes de natureza política mundial, e as coisas não acontecem na mesma hora, mas não raramente acontecem para além do que você pedia e pensava, e acontece.
E o pessoal fica pensando que foram só as conversações daqui e dali, não sabem se não fosse o sonho que um cara teve, um pesadelo que despertou o outro, o incômodo que a mulher dele causou repetindo o mesmo assunto todo dia, nem ela mesma sabe por que está tão obstinada com aquele tema, dizendo faz isso, para com essa outra história, realize isso aqui, senão a gente vai se dar mal. O conjunto das orações produz aquilo que só pela fé você se apropria. Curas divinas, graças de Deus, graças de Deus. Esses dias mesmo eu estava me lembrando de um desconforto que eu particularmente estava com ele já há um tempão, me azucrinando a vida. E eu cheguei em Cafarnaum com a minha mulher e um grupo de umas 60, 70 pessoas, e aquilo me perturbando horrivelmente. E sempre que eu chego em Cafarnaum, há muitas décadas que eu vou lá, e tantas vezes, meu Deus, eu deito sempre embaixo da mesma árvore, no mesmo banco, e tiro um cochilo de uma meia hora. Rápido, eu durmo rápido. Quem me conhece sabe que se eu encostar aqui e eu me desligo com uma rapidez tão grande, durmo. Durmo encostado, durmo até em pé, se tiver onde eu me apoio. Eu durmo. E eu induzo meu sono com muita facilidade. E naquele dia, aquela perturbação, eu falei, Jesus, me deixa dormir. Eu dormi. E no meu sono, eu sonhei que a Adriana estava com as mãos em cima de mim, passando em cima de mim. E aquilo estava sendo curado em mim, no meu corpo todo. Meia hora depois, ela me acordou porque o grupo tinha voltado da visita à cidade. Eu já não faço mais essas visitas, eu só, quando eles voltam da visita, eu falo uma geral e aplico coisas do Evangelho. Então, ela veio e disse, o grupo terminou, está todo mundo te esperando. Eu voltei, comecei a falar, quando eu terminei, que eu procurei o desconforto, ele tinha sumido, eu fiquei quieto, calado, no meu coração pedindo a Deus que confirmasse aquilo. Eu não sabia de onde tinha vindo, mas que com certeza viera dele. Aí depois, quando estávamos só eu e a Adriana, ela falou, como é que está o desconforto? Aí eu falei, meu amor, enquanto eu dormia, passou. E eu sonhei que tinha um copo de cristal com água cristalina para eu beber, e sonhei que você estava com a mão passando assim em cima de mim, sem me tocar. Aí ela ficou rindo e falou, com exceção do copo, eu estava lá, eu fiquei, enquanto você dormia, eu fiquei com a mão aqui em cima orando, pedindo a Deus que te sarasse desse negócio horroroso que está te perturbando tanto. E nunca mais voltou. Na mesma hora. Quantas pessoas que chegam com uma angústia sem tamanho, com problemas horrorosos, e você fala com o Pai. Elas ficam pensando que você vai fazer uma prosopopeia. Enquanto elas estão falando, eu às vezes nem espero elas terminarem, eu já começo a orar. Senhor, eu estou ouvindo o que tu ouves, eu estou sendo informado do que tu sabes. Então aí a pessoa vai parando de falar e eu oro. Quando acaba, não raramente a pessoa sai, daqui a pouco me liga ou me escreve, eu diz qualquer coisa. Meu Deus, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, estava tudo diferente, tudo alterado. Digo, mas a gente não orou? É que a maioria absoluta ora só por orar, não crê que vai receber nada, porque não tem essa confiança de amizade. Oração decorre de uma confiança de amizade. Você está ouvindo, Cláudio?
oração decorre de uma confiança de amizade. Como Jesus diz, que a oração acontece e traz como resposta do Pai essa confiança da nossa amizade com Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Nessa afinação, nessa harmonização entre a manifestação da vontade do Pai no Filho, que é o Evangelho. O Evangelho é o cumprimento da vontade do Pai na encarnação, na vida, nas práticas do Filho. E o meu discipulado, a minha amizade com Jesus, decorre de eu fazer o que Ele nos manda. E Ele diz, eu não estou mandando a vocês nada esotérico ou secreto. Eu não tenho revelações secretas. Tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quando a gente desenvolve essa amizade da obediência não penosa, serena, harmônica e que responde ao amor de Deus, a gente não ora absurdos e não pede absurdos e não tem temas absurdos, a gente pede sobre a vida. E tudo quanto a gente peça sobre o que faz sentido com a vida de Deus e com o sopro da vida de Deus em nosso favor, Ele nos concede. É assim que é. Isto vos mando. Que vos ameis uns aos outros, porque o amor uns pelos outros é o sinal de que vocês estão me obedecendo, porque o meu mandamento é esse, que vocês busquem se dar bem, que vivam bem, que sejam pacificadores e que pacifiquem e não compliquem a existência. Simplifiquem, na verdade, na sinceridade, no amor, na fidelidade, na sobriedade, no bom senso, na sabedoria, na esperança. É isso que faz da gente pessoas de bom trato, gente que se torna sal da terra e luz do mundo, e ramo frutuoso da videira, alimentando o planeta com a graça de Deus. Isto é o que Ele nos manda e é isso que Ele espera que a gente se torne. Aí Ele faz uma advertência. Prestem atenção, todavia, e não fiquem chocados se vivendo assim, todavia, vocês receberem rejeição, se na prática do amor e sendo amigos de Jesus, nas práticas da vida em graça, em misericórdia, em compaixão, em verdade, em justiça, em tratabilidade de uns para com os outros, ainda assim vocês vierem a ser odiados, não se assustem. Olhem para mim. Jesus está dizendo, olhem para mim. A quem que eu fiz mal? A quem eu amaldiçoei? A quem eu espanquei? Acerca de quem eu menti? De onde procedeu o engano para comigo? Quando eu fiz uma promessa que eu não tenha realizado? O que é que eu realizei de antagonismo contra qualquer seres humanos? Vocês vêm andando comigo há 3 anos e meio, me digam. E ainda assim, vocês não veem como eu sou odiado? Odiado pelos líderes da religião, pelos teólogos da religião, pelos acadêmicos da religião, pelos puritanos da religião, pelos fanáticos da religião. Odiado, sobretudo, por aqueles que são da religião. Porque os romanos não demonstraram me odiar.
Os que são de outros deuses não demonstraram nunca me odiar. Eles vêm me ouvir e nunca levantaram a mão querendo antagonizar comigo. Eles saem felizes com o que ouviram. Agora, onde é que eu sou odiado? É nesse ponto onde você faz o bem e recebe ódio, é que você identifica a capital do mundo. E aqui para Jesus, preste atenção, a capital do mundo é a religião para Jesus. A capital do mundo, do que Jesus chama de mundo no Evangelho, é a religião. A capital é o templo. Os líderes do mundo são os líderes religiosos. Os executores dos líderes religiosos são os fanáticos religiosos. E os perseguidores são aqueles que Paulo chama de cães, que vivem farejando graça de Deus para irem tentar morder e comer você vivo onde quer que você esteja. Agora, o que foi ensinado a você é que o mundo é tudo o que existe fora daquela caixinha que você chama, aquela caixa de tijolos que você chama de igreja. A isso você chama de mundo. Para Jesus, antes de tudo, enquanto o mundo estivesse também em Roma, enquanto o mundo estivesse também em tantas outras capitais e centros de poder, e também enquanto o mundo habite o coração de todo aquele que não ama, a capital existencial do mundo é o coração de todo mundo que odeia, que mente, que engana, que dissimula, que manipula, que sugestiona, que induz. É aí que é a capital do mundo. Onde quer que você encontre isso, você está lidando com o mundo. Sobretudo com mentira e ódio. Vaidade que busca, através de qualquer meio, através do vale tudo, atingir qualquer coisa. Aí é que é o lugar do mundo. E para Jesus, eu repito, para Jesus nos evangelhos, não tinha mundo mais poderoso do que aquele que habitava o templo de Jerusalém, o sacerdócio de Jerusalém, a academia, os escribas de Jerusalém, o fanatismo de Jerusalém. Não tinha nada que fosse mais mundo para Jesus nos evangelhos do que Jerusalém. Agora, vocês não conseguem entender nem aprender isso. Tem uma blindagem, tem um véu espesso na mente, no coração. É Jesus quem fala, está tudo dito aqui, mas vocês preferem me odiar e eu não sinto nada. Porque Jesus disse, é assim, isto vos mando. Agora saibam, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, eles me odiaram a mim. E qual foi o mundo que odiou a Jesus aqui nos evangelhos? Foram os romanos que montaram e criaram legiões para cercarem Cafarnaum, a Galiléia, para liquidar Jesus? Não. Foi Pilatos, coitado, fez de tudo para que Jesus não fosse morto. Acabou que, por pressão política dos religiosos de Jerusalém, mesmo com a mulher dele pedindo, não te envolvas com esse justo, ele acabou lavando as mãos e dizendo, olha, isso é com vocês, porque eu não consigo ver mal nenhum nele. A religião é onde está o maior centro de poder do mundo, porque é um poder exercido em nome de Deus. Tanto mais quanto seja exercido em nome de Deus, mais mundanamente feio e horroroso é, e mais gargalhantemente Satanás se assenta no seu trono de poder, no coração da religião que opera
em nome de um fatalismo elitista que diz nós somos os escolhidos de Deus. É aí que o mundo mais demoníaco tem a sua sede e o seu trono. Se fosseis do mundo, todavia, vocês falassem o que eles falam, enganassem como eles enganam, dessem preferência ao que eles amam mais, que é dinheiro, que é fama, que é poder, que é militarismo, que é esmagamento dos outros. Se vocês comprassem as mesmas pautas, se envolvessem e levantassem as mesmas bandeiras, o mundo amaria vocês. Mas porque toda vez que o mundo ouve vocês, tem uma dissonância, porque a frequência de vocês não bate com a frequência deles, eles não conseguem nem entender o que vocês dizem. É como quem tenta sintonizar um rádio e não bota nunca na frequência certa, ouve só as margens. Já não gosto disso. Tenha medo de botar na frequência e ouvir com clareza e não ter mais desculpa para sua própria mentira. Eles preferem te rejeitar antes de te ouvir, te abominar antes de te verem e te repudiarem antes de te compreenderem. Porque é assim que funciona. Jesus disse, foi assim que me trataram, não esperem tratamento diferente. Nenhum de vocês, se vós fosseis, se eu fosse, por exemplo, um líder religioso, fazendo média religiosa, praticando camaleonismo religioso, falando só o que as pessoas querem que eu fale e querem ouvir, e ficando em cima do muro o tempo todo, sem nunca me definir, o mundo me amaria. Eu andaria com milhões e milhões e milhões atrás de mim, me aplaudindo e querendo me oferecer o Taj Mahal. Mas se você fala o Evangelho, a porta é estreita, o caminho é estreito, pequeno é o rebanho. Como Jesus disse em Lucas, ó, pequenino rebanho, saibam que agradou ao meu Pai dar a vocês o seu reino, não a um grande rebanho, mas a um pequenino rebanho. O Evangelho nunca é feito de grandes multidões, o Evangelho é feito de qualidade de consciência. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi. Nesse caso aqui, específico, direto de Jesus, dele eu vos escolhi, tem a ver com o todo. Com a perversão do sistema da sociedade humana. Os principais sistemas de perversão da sociedade humana são religião, política e mercado financeiro e militar. Sendo que da política decorre fortemente o mercado financeiro e militar e da religião também o mercado financeiro. Cada vez mais as coisas não se separam. Há uma convergência, são bestas que trabalham uma para alimentar a outra, de acordo com Apocalipse 12:13. Com processos de retroalimentação. Jesus diz, eu tirei vocês daí. Significa o quê? Que você não anda mais na geopolítica planetária? Não, ao contrário, eu sou o sal da terra, eu tenho que me meter. Agora, minha consciência não se rende, minha consciência não se entrega. Eu não digo amém para aquilo ao que Jesus não diz amém. Eu não digo assim seja para aquilo a que Jesus nunca propôs, ou que seja antagônico ao que Jesus propõe. Eu não digo a nada, mesmo que me seja entregue em nome de Deus, e que não seja coerente com o Evangelho de Jesus, eu repudio. E aí o mundo me odeia, a igreja me odeia, a religião me odeia. Os políticos, frequentemente, que querem alguém com alguma capacidade de disseminação de opinião ou formação de opinião, querem a adesão e não encontram a tua, ficam com raiva de você.
Você sente a vibração deles de longe, mas Jesus diz, vai ser assim mesmo. Não tentem agradar. Busquem não viver para desagradar. Não comprem brigas desnecessárias. Combatam só o bom combate. O que não for bom combate, deixa passar. Mas o que for bom combate, não negocie. Se for perversão do que eu estou ensinando, não negocie. Agora, sabendo que o preço vai ser pago. E não fiquem arrependidos de nada. Como não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, e o mundo vos odiará. Normal. Aí ele diz, mas não se arrependam disso. Como eu encontro muitos líderes, supostos líderes religiosos arrependidos, que me dizem, alguns têm a coragem realmente franca de te dizer, Caio, eu cansei desse negócio. Cansei, eu já tentei ser um sincero pregador do evangelho, mas ninguém quer nada com isso não, então eu não tenho tempo a perder, estou indo. Eu ouço isso toda hora, ou tem outros que não falam, só manifestam que isso aconteceu neles. Aí é por isso que Jesus diz, não se arrependam de serem assim, de viverem assim. Não se arrependam dessa designação para a qual eu expressei e manifestei vocês na vida e no mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas sempre será a mesma qualidade de gente que vai rejeitar e a mesma qualidade de gente que vai aceitar. Você, pelos seus frutos, os conhece. Não esperem que espinheiros deem figos ou uvas. Não esperem, espinheiro dá espinho. Por outro lado, ramos da videira verdadeira dão fruto doce, bom. Ramos da figueira dão figo. Ramos da macieira dão maçãs. Ramos dos pés de morango dão morango. Cada um conforme a sua natureza. E vocês vão aprender a discerni-los pela natureza do que eles confessam, fazem, dizem, expressam, olham, designam para a vida. Se é mal, é porque isso procede do coração mal deles. Se é bom, aonde quer que esse bem se manifeste, podem ter certeza que ali tem gente boa. E frequentemente vocês vão encontrar gente muito boa fora de qualquer religião, dando fruto bom da vida, ao qual Jesus acolhe nos seus celeiros. Mas isso a eternidade aguarda para nos revelar. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, ou por causa do Evangelho. Não é o nome Jesus, é o conteúdo Jesus. O nome Jesus não significa nada, é o conteúdo Jesus, é o caráter Jesus, é a presença Jesus, é o ser de Jesus em mim e o meu ser Jesus no mundo, é que provocam isso. Isso é viver por causa do nome dele, é ser a causa do nome dele. Porquanto não conhecem aquele que me enviou, por isso eles não me querem. Se eu não viera, não tivesse vindo, nem lhes houvera pregado, falado e ensinado, pecado não teriam, porque estariam na ignorância absoluta, na idiotice absoluta, sem informação. Agora, o problema da idiotice deles é que eles foram informados sobre ela.
E aí o ignorante que recebe a informação perdeu a ignorância. O idiota que recebeu a sabedoria já não tem como mais se esconder isentamente e honestamente atrás da sua própria idiotice. Você não tem mais desculpas. Você já ouviu, você sabe. Já era. Você só está refletindo no seu antagonismo o fato de que você não gosta do evangelho de fato. De verdade não gosta. Você gosta até de usar esse nome Jesus porque é uma máscara boa para certas coisas. Mas a vida de Cristo, o evangelho de Cristo desgosta você profunda e essencialmente. Então Jesus prossegue, eu vou ler até o final para terminar essa parte hoje. Eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem mais desculpas para o seu pecado, porque eles ouviram, eles ficaram sabendo, eles rejeitaram. Quem me odeia, saibam todos, odeia também a meu Pai. Eu sou a expressão do amor do Pai, da verdade do Pai, da justiça do Pai, de como o Pai quer que os humanos vivam e tratem a existência e a criação. Mas tem gente que de fato odeia tudo que seja fruto do amor. Eles odeiam. Para eles é sinal de fraqueza. Gente forte é gente que tem ódio até o fim e que se vinga sem piedade. Esses são os fortes. O Jesus deles é uma espécie de Gengis Khan. Se eu não tivesse feito entre eles, todavia, obras tais, quais nenhum outro fez jamais, e eles viram, e eles ouviram, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também, além de ver, eles têm odiado, tanto a mim quanto ao meu Pai. Querem me matar. E Jesus está falando isso para sair depois de algum tempo dali daquele lugar, em alguma hora ou duas, para ser morto. Agora eles estão aqui querendo me matar. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais ódios pecadores, mas agora eles querem me matar, porque eles me odeiam tanto a mim quanto a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, no Velho Testamento deles, na sua lei, como diz Jesus. Que não é a de Jesus, é a deles. Odiaram-me sem motivo. Nenhum motivo. Quanto mais eu faço bem, mais eles desgostam de mim. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo vai falar o que eu falo, o que é meu. Vai dar testemunho de mim no mundo. E vai dar testemunho a vocês e também vai falar através de vocês. Vocês não serão os únicos porta-vozes, vocês também serão. Mas o Espírito Santo é vivo e fala de si mesmo, e fala de mim onde ele quer, como ele quer e para quem ele quer, com vocês ou sem vocês. O privilégio de vocês é participarem, não falsificando o meu amor, a minha palavra, o meu evangelho, a minha verdade. Em nome de Jesus. Senhor, permite que essas palavras tenham chegado ao coração de alguém, de alguns, nesse tempo tão horroroso, tão difícil, onde tudo que as pessoas querem é mentira, é engano, é falácia, é idiotice. Tem compaixão desse tempo e dessa hora e do estado mental reprovável no qual a maioria das pessoas está vivendo. Tem compaixão.
É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Hoje eu vou parar por aqui. Eu quero só que você não deixe de dar uma passada lá pelos meus cursos. Meus cursos estão aí no caiofabio.com.br/cursos. Você escreveu e apertou Enter, você cai aí nos cursos. Tem todos esses cursos, dentro de cada um deles tem um vídeo meu explicando o que eu entrego, e tem um curso novo que eu estou oferecendo agora, chamado O Poder dos Salmos. Está aí no mesmo ambiente, caiofabio.com.br/cursos. Vá lá, peça qualquer dos cursos e também o Poder dos Salmos, que é o mais recente, e vai dar e fazer uma diferença enorme, vai dar uma força imensa e fazer uma diferença extraordinária na sua vida. É o que eu desejo de bem e de bom para todos nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.